Corner contra a Suécia. Vai cobrar então o marcador. Acusa. Brasil 3, Suécia 1. Aos 22 minutos de jogo na etapa complementar. Cobra Zagallo. Bola na cabeça de Vavá. É coberto. Ficou para fora da área. Didi apontou, tirou. Rebate em Teipa. Ficou Zagallo. Gol do Brasil. Zagallo. Nada na confusão. Só para os pés de Zagallo das redes. É a Copa do Mundo que vai caminhando para o Brasil com esse quarto tempo. Delírio dos brasileiros. Brasil, campeão do mundo pela primeira vez. Como é bom relembrar esse seu gol, hein, Zagallo? Um grande abraço, um prazer imenso tê-lo aqui no Paiquerê Futebol Memória, Zagallo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Claro que as vitórias são sempre bem lembradas. E nós estamos em 2010 e estamos reclamando, estamos ouvindo o lance de 1958. E isso está sempre na minha retina, né? Porque é uma coisa que jamais vai sair da minha cabeça, esse quarto gol contra a Suécia. E o senhor me disse uma vez, numa outra entrevista que nós fizemos, que o momento que mais até hoje está vivo na sua memória, Zagallo, nessa Copa, mais até do que seu gol, foi o lance que o senhor tirou a bola em cima da linha do Gilmar dos Santos Neves, não foi isso? Não tenha dúvida, porque o jogo ali estava 1-0, e o Skoglund, que era o ponto esquerda da Suécia, cruzou a bola, o Gilmar escorregou e eu, não sei porquê, eu estava atrás do gol, ao lado do Gilmar, e eu tive a felicidade de tirar essa bola, que seria o segundo gol da Suécia. É verdade. Ô Zagallo, e pensar que o Pelé quase não foi à Copa, né? Porque teve um amistoso no Pacaembu, a seleção brasileira venceu por 5-0 o Corinthians, e o Ari Clemente deu uma entrada no Rei, que era príncipe na época, né? Novinho de tudo, e pensar que o Pelé, por isso, quase ficou de fora da festa, hein, Zagallo? Não tem dúvida, mas ele não começou a Copa pelos problemas que aconteceram antes, mas na hora que entrou muito bem, né? Para mostrar ao mundo que ali era um garoto prodígio e que seria mais tarde o grande atleta do mundo. Ô Zagallo, essa reunião que a gente escuta, que alguns líderes da seleção brasileira pediram para que, depois daquele empate 0-0 contra a Inglaterra, colocassem no time o Garrincha, o Pelé, aconteceu isso mesmo, Zagallo? O que eu posso falar a você, eu não vi reunião nenhuma a esse respeito. Eu estava dentro da concentração e, no meu entender, foi o próprio Fiola que resolveu, né, porque o próprio Joel, que estava no mesmo quarto que eu, conversando comigo, ele disse que estava sentindo uma pancada no joelho. Aí eu falei, você vai falar e vai acabar não jogando. Aí ele resolveu falar, isso é o que eu sei. E a coisa acabou acontecendo na decisão do Fiola, botando o Garrincha, né, contra a Rússia, como aconteceu com o Pelé e com o Zito, né? Então houve essas mudanças para esse jogo que foi importante e fundamental para o nosso sucesso. O Vavá fazendo os 2 gols contra a Rússia. 1962, estreia do Brasil na Copa do Mundo, Brasil 2, México 0. Quem é que fez o primeiro gol da seleção naquela Copa, hein, Zagallo? Foi um gol de cabeça. Vamos ouvir? Vamos ouvir, é sempre bom ouvir. Bola na rede. Atrasou para Carlos, desce de Djalma, desarma o time mexicano, deu para Pelé, pisou um, e no segundo, tenta o terceiro, é dominada a situação. Entrando bem pela esquerda, Sepúlveda, suma-lhe o couro da Garrincha, deu para Pelé, entrou na área, cruzou para Zagallo, perigo, cabeceia, gol da equipe brasileira, quando Garrincha e Pelé organizaram a trama, levaram toda a defesa para aquele setor, e a bola foi levantada para Zagallo, livre, completamente só, escorando apenas com a testa, dominou a Carvajal, Cárdenas tentou juntamente com... Zagallo, e de cabeça que na verdade não era muito a sua especialidade, né? E a bola estava mais pro chão do que pro pé, mais pra cabeça do que pro pé.
E eu dei um mergulho, né? E tive uma felicidade assim muito grande de fazer esse primeiro gol. Estava um jogo difícil e eu me recordo que foi aos 12 minutos do segundo tempo, quando nós conseguimos esse gol, dando assim uma aliviada, e acabamos ganhando o jogo de 2-0 contra o México. Gol que demorou para sair. Zagallo, na semifinal, o Brasil venceu por 4-2 o Chile e o Garrincha foi expulso. E no dia do julgamento, né, claro, ele não jogaria a final por isso. No dia do julgamento, o Bandeira queria testemunhar contra o Zagallo, não apareceu, ele acabou indo a campo... Não, contra o Garrincha. Contra o Garrincha, perdão. Ele acabou indo a campo na final contra a Tchecoslováquia. Vocês sabiam que o Garrincha iria de qualquer forma a campo, Zagallo? Não, eu posso falar porque o que eu sei de atleta. O que ocorreu nos bastidores, eu estava totalmente por fora. Eu sabia que o Garrincha ia ser julgado, né, pelo pontapé infantil que ele deu, e no final ele acabou entrando na partida contra a Tchecoslováquia. Isso aí é que eu posso afirmar. E tivemos assim o nosso Garrincha novamente fazendo as diabruras a cada jogo que ele jogava. Zagallo, Copa de 70, o senhor já como treinador da equipe. Para a gente esclarecer uma coisa de uma vez por todas, muita gente fala que o presidente Médici convocou o Dadá Maravilha para o Mundial, aquela coisa toda. O Médici ou alguém da CBD na época te pediu para convocar o Dadá Maravilha ou isso é lenda, Zagallo? Isso aí é lenda, isso é uma mentira que durante o tempo ela foi se transformando numa realidade e que a todo momento que acontece uma entrevista comigo, eu tenho que desmentir. E é fácil a gente chegar e falar. Eu convoquei o Dario porque nós tínhamos muitos jogadores no meio de campo. Então eu convoquei o Dario e o Roberto Lopes Miranda e tirei o Dirceu Lopes e o Zé Carlos, que eram os dois jogadores do Cruzeiro. E a seleção brasileira, naquele momento, não tinha ponta de lança nenhuma. A minha ideia era jogar com um ponta de lança, que acabou mudando tudo, que eu adaptei o Tostão lá na frente e quem entrou depois numa partida, ou duas partidas que o Tostão estava machucado, foi o Roberto Lopes Miranda, não foi nem o Dario. Se existisse alguma determinação do presidente Médici, o Dario seria o titular, né? E como não foi, né? E sim, acabou nem sendo o reserva na substituição ao Tostão, que foi o Roberto Lopes Miranda que acabou jogando. De modo que então é uma lenda, uma mentira, que a todo momento que me perguntam eu tenho que desfazer e falar a realidade dos fatos. No campo imaginário do nosso programa agora, Zagallo, do Paiquerê Futebol Memória, entram em campo duas seleções pro amistoso. A seleção de 58 e a seleção de 70. Quem é que venceria a partida, Zagallo? Você só imagina a minha situação. Em 58, eu era o jogador da seleção, né? E em 1970, eu estava como treinador da seleção. Então, são duas situações diferentes. Mas eu vou colocar tanto a seleção em que eu comandei, que é considerada pelo mundo, através dos especialistas, dos cronistas, porque o que é que aconteceu? A televisão estava em jogo, todo o mundo pôde ver a seleção brasileira através da televisão. Sim. O que não aconteceu com a Copa do Mundo de 58. Ela foi transmitida através do rádio. Então foi uma grande diferença que existiu entre essas duas seleções. Uma quando eu era jogador, a outra quando eu comandava, e eu vou ficar em cima do muro. Eu acho que as duas foram as melhores seleções que eu já vi
participando de Copas do Mundo. Sem dúvida. Zagallo, 1998, não vou te perguntar sobre o episódio da convulsão do Ronaldo, o senhor já falou sobre isso 1000 vezes. Agora, eu quero voltar ao dia 7 de julho de 98, Brasil e Holanda, 1-1 no tempo normal, 0-0 na prorrogação e nos pênaltis. Antes das cobranças, quero mais uma vez te parabenizar por isso, me arrepia lembrar disso. O senhor agiu como um comandante, como um treinador de verdade, chegando em cada jogador, abraçando, dizendo que o Brasil não ficaria de fora da final da Copa do Mundo em momento nenhum. E depois das cobranças, o seu cabelo todo desfeito, o senhor naquele clima, abraçando os jogadores, chorando. O momento... Eu tenho 33 anos de idade, Zagallo. Esse foi o momento mais bonito que eu vi numa Copa do Mundo, Zagallo. De fato, você é um jovem com 33 anos. Hoje eu estou com 78 e eu tive a felicidade de ver esse lance depois que eu cheguei da Copa do Mundo. Eu jamais poderia pensar que aquilo ali estava sendo filmado, porque nós não saímos do campo. E, de fato, eu já tinha feito tudo como treinador no intervalo do primeiro para o segundo tempo e não tinha mais o que fazer, né? Então, a minha atitude foi psicológica diante dos jogadores, falando a cada um dentro do campo. O que chamou até atenção através da televisão foi que eu peguei assim o rosto, a fisionomia do Tafarel, né, conversando com ele, e na própria televisão, a Globo, chegou a ver eu falando: nós temos que ganhar, nós vamos ganhar isso nos pênaltis. Isso foi gravado através da televisão. E eu só fui ver quando cheguei, porque a minha mulher notou eu chateado, né, porque vinha de uma derrota, e ela falou: olha, a Copa do Mundo ficou gravada, foi no jogo contra a Holanda. Aquele seu gesto, aquela sua atitude diante dos jogadores antes dos pênaltis. E, de fato, é uma imagem, como você falou, é de arrepiar. Toda vez que eu falo no assunto, ou que eu tenho uma oportunidade de ver o lance, é qualquer coisa assim de emocionante. Uma coisa maravilhosa, uma cena linda mesmo da história das Copas. Zagallo, agradecendo já a sua participação conosco aqui no quadro Baú das Copas do Paiquerê Futebol Memória, pegando até uma carona no seu bordão, mais famoso, né? Porque a imprensa não queria o Dunga, a torcida também não. Todo mundo teve que engolir o Dunga, essa que foi a verdade. O hexacampeonato vem nesse ano de 2010, Zagallo? Olha, futebol é imprevisível. Eu acho que a seleção está num bom caminho. Com o comando do Dunga, ele ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações, foi primeiro nas eliminatórias, a equipe está praticamente pronta e eu acredito que é uma das grandes favoritas. E, particularmente, eu estou torcendo pelo Dunga e, obviamente, pelo Brasil para ganharmos mais uma Copa. Zagallo, muito obrigado pela entrevista. Recebi muitos pedidos para entrevistar o senhor, que é o senhor de todas as Copas do Mundo. O senhor que em 50 era soldado, né? Esteve no Maracanã acompanhando a tragédia e depois venceu 4 Copas do Mundo. Homenageado recentemente pelo Louco Abreu, dedicou-se ao senhor o título da Taça Guanabara do Botafogo. Também o seu busto restaurado de volta ao estádio do Maracanã, mas é pouco até perto daquilo que o senhor merece. Um grande abraço. Fique com Deus, viu, Zagallo? Muito obrigado e fico até uma outra oportunidade.